De trens que literalmente atravessam restaurantes, a ferrovias tão altas que você precisa de uma máscara de oxigênio para conseguir respirar. Pegue seu chapéu de maquinista e embarque em minha locomotiva, porque hoje vamos explorar as ferrovias mais perigosas e bizarras do planeta. Imagina isso, você levou sua namorada para jantar, o tempo está bom e vocês se sentam do lado de fora. Você pergunta, e aí querida, como está a comida? E ela responde, essa é a vida na estreita rua do trem em Hanoi, no Vietnã. Fora do horário de funcionamento, parece uma rua qualquer, repleta de restaurantes e cafés, até você avistar os trilhos de trem bem no meio da rua. Todos os dias, às 15 horas e 19 horas, moradores e turistas precisam se apressar para sair do caminho, pois um trem enorme passa em alta velocidade pela rua, a poucos centímetros dos prédios de ambos os lados. Mas como uma ferrovia tão maluca assim surgiu, para começo de conversa? Bom, em 1902, o Vietnã era controlado pelo Império Colonial Francês, que queria conectar Hanoi a outras partes do país, construindo ferrovias em áreas áridas e desabitadas. Mas, à medida que a cidade crescia, casas começaram a ser construídas ao redor dos trilhos, para acomodar a população que crescia cada vez mais. Em 2006, o governo do Vietnã chegou a proibir a construção de prédios residenciais a menos de 4,9 metros das ilhas férreas. Mas a essa altura, a Rua do Trem já tinha virado ponto turístico, com alguns moradores locais aproveitando para abrir cafés ao longo da rua para atrair ainda mais pessoas. Essa crescente popularidade tornou a rua ainda mais caótica e perigosa, e para conseguir a foto perfeita dos trens se aproximando, os turistas frequentemente chegam perigosamente perto dos trilhos. Em 2019, um motorista relatou ter feito 3 paradas de emergência para evitar atropelar turistas que tiravam selfies na rua, e o governo fechou oficialmente a rua naquele ano, devido a preocupações com a segurança. Mas alguns permaneceram abertos e ainda incentivavam os turistas a se esgueirarem para a rua e sentarem para tomar um drink enquanto os trens passam. Por incrível que pareça, não houve nenhum relato de morte na Rua dos Trens, mas, em 2022, um turista foi atingido por um trem e ficou ferido enquanto tirava uma foto nos trilhos. Além disso, centenas de acidentes ferroviários ocorrem no Vietnã todos os anos devido a protocolos de segurança fracos, e em 2011 houve 263 fatalidades na rede ferroviária do país. Portanto, enquanto os turistas continuam visitando a estreita linha férrea, parece ser uma questão de tempo até que alguém perca a vida. E tudo que é preciso é um passo em falso, ou um tropeço para que a tragédia aconteça. Ainda assim, outras ferrovias já viram sua parcela de tragédias, e uma das mais propensas a acidentes é a rede ferroviária indiana. Com uma média diária de mais de 23 milhões de passageiros, é absurdamente movimentada, e é comum que os passageiros viajem no teto ou se segurem na lateral de um vagão para conseguir entrar no trem. E o caos não para por aí, já que alguns trens só conseguem se mover a uma velocidade máxima de menos de 10 km por hora e frequentemente sofrem atrasos de até 12 horas. Felizmente, uma passagem a bordo desse vagão claustrofóbico não vai arruinar o seu orçamento, pois uma viagem noturna custa apenas $3. Infelizmente, esses preços baixos das passagens, junto com o aumento dos custos no setor de transporte de cargas, significa que a malha ferroviária do país está perdendo dinheiro rapidamente. $4,5 bilhões por ano. Isso resultou em subfinanciamento, já que teve consequências fatais com colisões, incêndios e superlotação, causando 2 mortes por hora nas ferrovias, totalizando 21 mil vítimas apenas em 2022. Isso representa 1.500 pessoas a mais do que a capacidade do Madison Square Garden. Para efeito de comparação, em 2023 apenas 995 pessoas perderam a vida em acidentes ferroviários nos Estados Unidos. Portanto, a Índia tem um problema muito sério. Mas serão necessários bilhões de dólares para resolver isso. E o governo indiano tem se mostrado relutante em desembolsar. Então, os trens do país vão continuar lotados, lentos e muito perigosos por um bom tempo. Viajar no teto de um trem em movimento é chamado de train surfing. E na maioria dos lugares, essa é uma prática ilegal. Mas se você for para a província de Qinghai, na China, pode legalmente pegar um trem no Planalto Tibetano, uma região extraordinariamente ampla conhecida como o Teto do Mundo. Esse é o planalto mais alto do planeta, com uma altitude de mais de 4.200 metros, e abrange mais de 2.500.000 quilômetros quadrados da Ásia Central, Meridional e Oriental. É também onde fica a ferrovia Qinghai-Tibete, oficialmente a linha férrea mais alta do mundo. Ela percorre 1.955 quilômetros entre Xining, na província de Qinghai, e Lhasa, no Tibete, e seu ponto mais alto fica a incríveis 4.877 metros acima do nível do mar.
para comparação, o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, tem mais ou menos 822 metros, então seriam necessários 6 deles empilhados um em cima do outro para alcançar essa altitude. Nesse ambiente extremo, o ar contém 43% menos oxigênio do que o nível do mar, o que pode causar dores de cabeça, náuseas e tonturas devido à grande altitude. Mas em casos extremos, essa privação de oxigênio pode levar ao edema pulmonar de alta altitude, que em outras palavras é o acúmulo de líquido nos pulmões e é fatal em 50% dos casos sem tratamento. Portanto, viajar nesse trem vai literalmente tirar o seu fôlego. E alguns procedimentos rigorosos foram implementados para deixar a viagem segura. Cada assento no trem está equipado com uma máscara de oxigênio para que os passageiros respirem com segurança. Além disso, um médico e uma enfermeira embarcam no trem na estação de Goldwood, onde a altitude começa a subir, para que possam atender qualquer passageiro em caso de emergência. Se você acha isso extremo, antes de embarcar no trem, você precisa preencher uma ficha de registro de saúde do passageiro, que é essencialmente uma declaração de isenção de responsabilidade, reconhecendo os riscos. Sem essas medidas, viajar de trem poderia literalmente custar a sua vida, devido ao edema pulmonar de alta altitude. Mas os perigos aqui não se limitam apenas à atmosfera. Várias partes da rodovia ficam em cima do permafrost, que é uma camada de solo sob a superfície, que, historicamente, permanece congelada durante todo o ano. No entanto, o aumento das temperaturas causado pelas mudanças climáticas significa que esse solo está começando a derreter e as camadas superiores ao redor da ferrovia começaram a se tornar um pântano úmido no verão. Essa mudança pode reduzir a altitude em até quase 30 centímetros, o que causou sérios danos a algumas das pontes de ferrovia. Além disso, se as camadas inferiores do permafrost também começarem a derreter, isso pode levar ao colapso de toda a ferrovia em certos trechos. Só espero que não tenha ninguém ali quando isso acontecer. Imagina ficar preso no planalto isolado tentando respirar enquanto seu suprimento de oxigênio já escasso se esgota lentamente. Esqueça a ferrovia mais alta do mundo. Essa linha férrea tem tantos obstáculos que poderia muito bem ser uma pista de Mario Kart. Mas essa não é a única linha férrea que corre em alturas assustadoras. A ponte Chenab, na Índia, é oficialmente a ponte ferroviária mais alta do mundo, e seus quase 360 metros de altura a tornam um pouco mais baixa do que o Empire State Building, e mais ou menos uns 30 metros mais alto do que a Torre Eiffel. A ponte quilométrica faz parte de uma ferrovia de 270 quilômetros entre Jammu e Baramulla, e foi construída em 2022 para que os trens pudessem atravessar o rio Chenab de forma segura. Mas digamos que a travessia é bastante assustadora. Além das alturas vertiginosas, a ferrovia altíssima está localizada em uma área propensa a fortes terremotos, que já foram medidos em 8 na escala Richter. Terremotos dessa magnitude podem destruir prédios inteiros e a ponte já enfrentou terremotos que a fizeram tremer violentamente. E, além disso, em um dia normal, as rajadas de vento na ponte podem chegar a mais de 250 km por hora, o que é tão poderoso quanto literalmente um furacão de categoria 5. Para contextualizar, essa é a classificação mais alta possível, e quando Katrina atingiu Louisiana em 2005, era apenas de categoria 3, com ventos de mais ou menos 185 km por hora. Então, se você saísse do trem, poderia facilmente ser arremessado para fora da ponte, e mesmo da segurança do seu assento, cada travessia iria parecer mais uma viagem de avião com turbulência extra. Felizmente, os engenheiros tomaram muitas precauções para tornar essa ponte durável em seu ambiente extremo. Por exemplo, seus cavaletes de aço e pilares de concreto são projetados especificamente para resistir a terremotos de magnitude 8. Mas o trem não se apoia de fato nesses suportes curvos, embora isso seria realmente incrível. Na verdade, os trilhos são completamente isolados da ponte e assentam sobre mancais esféricos móveis em vez de serem fixados rigidamente ao solo. Em outras palavras, isso significa que se um terremoto ocorrer, a ponte vai tremer, mas o movimento vai ser absorvido pelos mancais e não será transferido para os trilhos. O projeto é genial, mas construir isso não foi uma tarefa fácil, levando 20 anos e quase 200 milhões de dólares para ser planejado e construído, que por coincidência é o que você teria que me pagar para atravessar esse negócio. Mas o rio Chenab tem se mostrado bem resistente. Em 2024 foi realizado um teste de travessia e o serviço de passageiros deve começar em algum momento em 2025. Mesmo assim, eu não arriscaria andar nesse negócio, pelo menos até que ele se mostre confiável. Eu acho que vou ficar no fim da fila mesmo. Não que eu tenha medo de altura. Eu andaria nesse negócio sem nenhum problema. Se andar em cima de uma ponte imponente não for assustador o suficiente para você, que tal uma viagem de trem suspenso sob os trilhos? Deixa eu pegar um saquinho para vômito aqui, só um segundo.
Uma das maiores desvantagens dos trens é que eles só circulam em trilhos fixos, o que ocupa muito espaço e torna o transporte impossível em locais com terreno muito irregular. Mas, no final do século XIX, engenheiros no Vale Wupper, na Alemanha, tentaram descobrir como resolver esse problema, e a solução deles foi a ferrovia Wuppertal-Schwebeben. Este é o monotrilho suspenso mais antigo do mundo, e ao contrário dos trens tradicionais que circulam sobre 2 trilhos, ele é suspenso sob um único trilho, o que lhe permite passar por terrenos acidentados, entradas e rios. O sistema funcionou perfeitamente para o Vale de Wupper, e o Schwebeben percorre 13 quilômetros acima do rio Wupper a uma altura máxima de 12 metros, transportando uma média de 80 mil passageiros todos os dias. Mas embora o monotrilho suspenso tenha resolvido alguns dos problemas das ferrovias tradicionais, quando algo dá errado, esses trens voadores podem ser muito mais perigosos. Isso ficou claro em abril de 1999, quando um trem em Wuppertal colidiu com um equipamento acidentalmente deixado para trás por um operário da construção civil e se desprendeu dos trilhos, antes de cair no rio abaixo. Agora, um descarrilhamento de trem em qualquer trilho é um problema seríssimo, mas raramente representa risco de vida. Mas o trem de Wuppertal caiu de mais ou menos 9 metros antes de atingir a água, causando a morte de 5 passageiros e deixando outros 49 deles gravemente feridos. Foi uma grande tragédia, mas o acidente foi apenas uma fatalidade isolada, e não houve mais nenhuma fatalidade na linha desde então. Além disso, o desastre não impediu outros países de construírem seus próprios monotrilhos suspensos. Em 2023, o governo de Wuhan, na China, inaugurou o Optics Valley Sky Rail, um sistema de transporte futurista com mais de 10 quilômetros de extensão entre Jufengshan e Longquangshan. O projeto é semelhante ao do Schwebeben, mas é completamente autônomo. E de forma assustadora, o piso é feito de vidro. Isso mesmo, enquanto o monotrilho sobrevoa rodovias e trilhos a 64 km por hora, os passageiros podem olhar para baixo e ver o chão passando a 20 metros de altura. Cair de uma altura dessa seria desastroso, então esse trem não é para os fracos de coração. E se você tem medo de altura, é provável que seja melhor apenas pegar um ônibus comum. Mas é claro que às vezes pode ser tão perigoso no nível do solo também. É só olhar para esses trilhos precários no Camboja, que o governo acha que podem parecer como minas terrestres ativas. Durante os anos 70, o Camboja foi controlado pelo regime violento e genocida de Khmer Vermelho e seu ditador, Pol Pot. Embora o regime tenha durado apenas 4 anos e tenha sido derrubado em 1979, a grande devastação que causou ainda paira sobre o cotidiano do país, e seu sistema ferroviário foi tão devastado pela guerra de guerrilhas que o governo atual alertou que ainda pode haver minas sob alguns trechos dos trilhos. O serviço ficou sem manutenção por décadas e, após a guerra, apenas um trem de passageiros circulava na rede por semana, e era tão lento que podia ser ultrapassado a pé. Mas as pessoas ainda precisavam se locomover e transportar mercadorias entre as cidades. Então, nos anos 80, civis em Battambang e Phoi Phet começaram a construir seus próprios trens não oficiais de bambu, que logo ficaram conhecidos como Norries. Cada um era composto por 2 conjuntos separados de rodas e eixos, com uma plataforma de bambu colocada em cima. Tudo era movido por um motor de motocicleta que podia impulsionar tudo a 40 km por hora ao longo das ferrovias do país. Como você pode imaginar, esse serviço improvisado era ilegal e totalmente desregulamentado. Mas o governo fazia vista grossa porque eram muito úteis para a população e seria muito difícil impor uma proibição total de qualquer jeito. Ainda assim, os Norries não eram exatamente seguros, e não era apenas a má condição dos trilhos ou potenciais minas terrestres embaixo que colocavam os condutores em perigo. Veja bem, os Norries usavam os mesmos trilhos do serviço ferroviário oficial do Camboja. Então, se você desse azar, sua viagem poderia coincidir com um trem de carga ou passageiros de verdade. Basicamente uma roleta russa sobre trilhos. E todos sabemos quem resistiria a uma colisão. Então, os condutores tinham que desmontar rapidamente os carrinhos, retirá-los dos trilhos e sair do caminho. Apesar do perigo, os trens de bambu eram um elemento básico da vida do Camboja até 2017, quando o governo decidiu que basta e começou a desenvolver uma nova ferrovia oficial para conectar todo o país. Isso tornou os trens de bambu obsoletos, mas eles não desapareceram por completo. A essa altura, eles já haviam se tornado uma parte importante da cultura cambojana. Então, uma nova linha honorária foi construída a 19 km de Battambang, que funciona basicamente como atração turística. Ou seja, você ainda pode fazer um passeio de trem de bambu pela paisagem rural do Camboja, sem precisar jogar roleta russa com o trem de carga, ou se preocupar em passar por cima de minas terrestres. Em contraste, algumas ferrovias ainda são bastante explosivas.
como a ferrovia Circumetneia, na Sicília, que leva seus passageiros ao redor de um vulcão ativo. Agora, o Monte Etna é o maior e mais ativo vulcão da Europa, com erupções ocorrendo várias vezes ao longo do ano. Embora não pareça o local ideal para uma ferrovia, a Circumetneia foi construída entre 1895 e 1898 para fornecer serviço ferroviário a 5 cidades isoladas ao redor da base do Etna. O percurso totaliza quase 110 quilômetros ao redor do vulcão, com seu ponto mais alto a 960 metros acima do nível do mar. A proximidade com o Etna torna a viagem bastante assustadora, e ao longo dos anos houve vários casos em que erupções cobriram os trilhos com lava e cancelaram todo o serviço. Além disso, o trem originalmente parava em uma vila chamada Mascali, mas em 1923, uma erupção fez com que a lava inundasse a cidade e a destruísse totalmente. E eu já sei o que você está pensando. De jeito nenhum eu viajaria nesses trilhos super turbulentos. Mas não se preocupe, porque essa ferrovia é incrivelmente segura. Bom, para começar, ela não contorna a cratera do Etna. Na verdade, mantém uma distância segura do vulcão. E além disso, a lava não é a coisa mais rápida de todo o universo, se movendo a mais ou menos 300 metros por hora. Quando Mascali foi destruída, os moradores tiveram 3 dias para evacuar, antes que a lava atingisse as casas. Então, na hipótese improvável do vulcão entrar em erupção enquanto você estiver no trem, você vai ter bastante tempo para escapar com vida. Além disso, embora o Etna seja incrivelmente ativo, isso é na verdade uma coisa ótima. Erupções frequentes significam que cada uma tem menos força e é, de certa forma, previsível. Então, os cientistas sicilianos geralmente sabem se o vulcão vai entrar em erupção ou não, e podem dar um sinal verde antes do trem partir. Embora isso não signifique que não haja nenhum perigo. Às vezes, as erupções podem ocorrer sem aviso prévio, e o Etna é conhecido por expelir enormes pedaços de rocha chamados bombas de lava, que podem viajar por vários quilômetros antes de cair do céu. É improvável que uma delas atinja seu trem, mas nunca se sabe. E desviar de projéteis piroclásticos é definitivamente um jeito de apimentar o seu trajeto matinal. Apesar dos riscos, a ferrovia oferece algumas vistas deslumbrantes da paisagem rural da Sicília, tornando-se um local popular para turistas que visitam o país. Mas não é a única atração turística que colocou seus passageiros em perigo mortal. De aranhas a tubarões, tudo na Austrália quer te matar. E nas montanhas azuis de Nova Gales, no sul, fica a Ferrovia Panorâmica de Katoomba, um marco que desafia a morte e é oficialmente a ferrovia mais íngreme do mundo. Os trilhos descem num ângulo de 52 graus e parecem pertencer ao Six Flags, mas foi inicialmente construída em 1878 para transportar carvão e querosene das minas para uma ferrovia maior, mais acima na montanha. Quando as minas fecharam, na década de 1930, os proprietários perceberam que podiam monetizar os vagões de carvão de outra forma, como atração turística. A primeira versão exigia que os passageiros se ajoelhassem nos vagões originais com sacos em cima das pernas. Isso poderia facilmente ter resultado em um acidente grave, mas felizmente os proprietários perceberam o erro e substituíram os vagões perigosos, e hoje eles evoluíram para carruagens com tetos de vidro e assentos confortáveis para 84 passageiros, enquanto despencam por 415 metros de trilhos. E para os passageiros mais corajosos, tem até uma opção para inclinar o assento para frente, em uma posição para penhasco que aumenta o ângulo de 52 para 64 graus. Agora eu sei o que você está pensando. Como é que isso não é ilegal? Bom, a ferrovia não é uma montanha-russa, porque atinge só 14 km por hora no máximo. Isso pode ser decepcionante, mas a atração turística recebe 840 passageiros por hora. E a inclinação da ferrovia ainda é bastante assustadora, mesmo nessas velocidades lentas. Portanto, se você estiver em Katoomba, vale a pena visitar. Se você conseguir manter o almoço no estômago durante a descida. Se isso te deu vontade de vomitar, não guarde o saco de vômito ainda, porque não terminamos com ferrovias íngremes. Nos Alpes suíços encontramos o Stoßbahn, um trem que escala uma encosta quase vertical com uma inclinação de 47 graus. Em pouco mais de 1,5 km de trilhos, sobe quase 750 metros, a uma velocidade de 35 km por hora, antes de continuar subindo até a popular vila de esqui chamada Stoos. O motivo pelo qual consegue subir tão rapidamente é porque é oficialmente o trem funicular mais íngreme do mundo. Uma forma única de ferrovia que permite que os trens subam encostas mais íngremes, utilizando contrapeso em vez de combustível. 2 vagões separados são conectados ao mesmo cabo, que passa por um sistema de polias no topo da inclinação. As polias são movidas por motores que puxam o cabo para, simultaneamente, elevar um vagão e abaixar o outro até a base, permitindo que se cruzem em um ponto específico, mais acima na subida.
Isso é bem legal, mas o design interno dos vagões consegue ser ainda mais impressionante. Veja bem, por estar tão íngreme, você imaginaria que as pessoas começassem a cair. Mas as 4 cabines cilíndricas do trem giram para manter os 34 passageiros nivelados, independente da inclinação dos trilhos. Essa façanha de engenharia levou 14 anos e custou 53 milhões de dólares para ser construída, mas eu digo que vale cada centavo. Durante o inverno, a neve cobre todas as estradas que levam a Stuz, e os trilhos inclinados são a única maneira de entrar ou sair. Então, se você quiser esquiar, é melhor se acostumar com alturas, porque essa ferrovia vai te dar acesso a um resort de inverno completo. No entanto, alguns funiculares não precisam de motores elétricos para funcionar, e o Linton e Lynmouth Cliff Railway, no Reino Unido, usa água para alimentar seus trens desde 1887. As cidades de Linton e Lynmouth são vizinhas, mas elas ficam no topo e na base de um penhasco de 150 metros, então, historicamente, viajar entre elas era muito inconveniente. Mas tudo mudou na década de 1880, quando o governo decidiu conectar as vilas, criando um funicular que não precisa de eletricidade para funcionar. Deixa eu explicar. Os 2 vagões são conectados por cabos que passam por polias em ambas as extremidades dos trilhos. Mas o vagão no topo da encosta tem um tanque que é bombeado e cheio de água no rio West Lynn, tornando ele mais pesado do que o vagão na base. Conforme desce a mais de 20 km por hora, esse peso extra puxa o outro vagão para o topo, e quando finalmente chega à base, a água é drenada e o ciclo continua. Bem legal, não é? Esse sistema permite que os trens percorram mais de 260 metros de trilhos com uma inclinação de 30 graus. E hoje a ferrovia de 150 anos é uma atração turística muito popular. O projeto é bastante inteligente, mas funiculares como esse só funcionam realmente em distâncias mais curtas. E quando uma ferrovia mais longa precisa fazer mudanças drásticas de elevação, os engenheiros precisam encontrar uma abordagem alternativa. Uma das soluções mais inteligentes pode ser encontrada no Bernina Express, uma ferrovia de 122 km que atravessa geleiras, montanhas e vales gigantes entre Chur, na Suíça, e Tirano, na Itália. Essa bela rota tem mudanças extremas de elevação, subindo de uma altitude de 423 metros em Tirano até o máximo de 2.255 metros em Hospício, Bernina, na Suíça. Nesta subida de 1.828 metros, há um limite para a inclinação dos trilhos antes que o trem comece a rolar para trás, e qualquer inclinação acima de 4 graus fará com que as rodas percam o impulso para frente. Um funicular não funcionaria em uma distância tão longa. Então, os engenheiros descobriram como contornar esse pequeno problema, literalmente construindo o viaduto espiral Bruzio. Trata-se de uma espiral de 360 graus que permite ao trem subir rapidamente quase 10 metros de altura em apenas 110 metros de trilhos. Estruturas como essa permitem que os trens façam subidas íngremes em distâncias muito mais curtas, sem correr o risco de recuar. Mas alguns dos outros riscos na ferrovia bernina não podem ser evitados tão facilmente. Devido ao seu trajeto sinuoso pelas montanhas, a ferrovia está sujeita regularmente a avalanches e deslizamentos de terra. Todas as manhãs, um trem de reconhecimento é enviado antes do início do serviço de passageiros para remover quaisquer pedras e entulhos. Mas isso nem sempre é o suficiente para evitar desastres. E em 2014, outra linha férrea que operava na mesma área foi atingida diretamente por um deslizamento de terra. 3 dos 7 vagões do trem descarrilharam, caindo em um aterro íngreme ao lado dos trilhos. Um desses vagões chegou a ficar à beira de um grande desfiladeiro, então os passageiros tiveram que se reunir em um dos lados do vagão para manter o equilíbrio e evitar que ele despencasse no abismo. Dos 200 passageiros a bordo, 16 ficaram feridos, e um deles sucumbiu aos ferimentos no hospital e acabou falecendo. O trem não pertencia ao Bernina Express, mas a ferrovia passa exatamente pelas mesmas montanhas e poderia facilmente ter sofrido o mesmo destino. Digamos que isso mostra que a ferrovia tem uma beleza realmente mortal. Nesse caso, eu julgo o livro pela capa, sim. Agora, esse próximo trecho talvez seja um livro aberto, porque é tão feio quanto perigoso. Apelidada de os piores trilhos de trem da América, a Napoleon, Defiance and Western Railroad percorre 85 quilômetros entre Indiana e Ohio, e como foi construída em 1855, a ferrovia precisa muito de uma reforma urgente. Veja bem, partes da linha férrea costumavam atravessar o agora drenado Grande Pântano Negro, e o solo úmido degradava constantemente os trilhos, dificultando sua manutenção.
Isso levou a décadas de negligência e falta de investimento, e eventualmente, os trilhos ficaram tão deformados e instáveis que a ferrovia começou a registrar algumas das maiores taxas de descarrilhamento do país. Isso geralmente não é um grande problema, e o trem só precisa ser substituído após sair dos trilhos, mas de vez em quando os descarrilhamentos podem causar grandes acidentes, levando à destruição da carga ou a ferimentos e mortes entre os passageiros. Portanto, descarrilhamentos frequentes são uma bomba relógio. E em 2008, toda a linha foi classificada como excepcional. Eu sei que isso soa como algo bom, mas na verdade é a classificação mais baixa possível para os trilhos, o que significa que eles são tão perigosos que não podem ser usados por trens de passageiros. Além disso, limita a velocidade máxima de qualquer trem de carga na ferrovia a 16 km por hora, para evitar descarrilhamentos, mais lento que a velocidade média de um homem correndo. Então a ferrovia era velha, feia e inútil, assim como minha sogra. Mas em 2012, uma empresa chamada Pioneer Rail Corp achou que ela tinha potencial e a comprou por 5 milhões e começou a restauração. Na década seguinte, mais de 21 quilômetros de trilhos foram substituídos e a ferrovia ficou tão bonita que em 2023 a nova ferrovia foi até nomeada Ferrovia de Curta Distância do Ano pela revista Railway Age. Uau, mas que história inspiradora! Com um pouco de carinho, até as piores ferrovias dos Estados Unidos podem ficar legais. Mas é claro que mais de 9 milhões foram gastos na reconstrução desse negócio, o que é um investimento bem considerável. Mas às vezes, a construção de uma ferrovia pode ter um preço ainda maior. E a construção da Kuranda Scenic Railway, na Austrália, custou várias vidas. Com trilhos que se estendem por 37 quilômetros e atingem alturas de mais de 300 metros, essa ferrovia transporta turistas por uma cadeia de montanhas em Queensland chamada Grande Cordilheira Divisória. Mas esses trilhos sinuosos têm uma história sangrenta. Kuranda foi originalmente construído para ligar as minas de ouro nas montanhas à costa em Cairns, já que antes só era possível acessá-las com carroças e mulas. A construção da ferrovia começou em 1886, mas não foi uma tarefa fácil, e na época foi considerada um dos projetos ferroviários mais ambiciosos de todos os tempos. A Kuranda exigiu o trabalho simultâneo de 1.500 homens, que receberam picaretas, pás e dinamite para abrir caminho para a ferrovia através da montanha. Eles moveram quase 3 milhões de metros cúbicos de terra para dar espaço aos trilhos, enquanto lidavam com pântanos perigosos, criaturas mortais e penhascos íngremes, além de surtos de malária e disenteria. Cara, isso aqui é um canteiro de obras ou um filme de terror? Quando a ferrovia foi inaugurada em 1891, 32 homens haviam morrido durante a construção. Mas em 1936, as minas já haviam fechado em grande parte, e a ferrovia foi convertida em um trem turístico para passageiros. Hoje é uma das principais atrações de Queensland, mas o perigo não ficou só no passado. Em março de 2010, ocorreu um desastre quando o trem colidiu diretamente com um enorme deslizamento de lama que obstruía os trilhos. O trem descarrilhou e dos 224 passageiros a bordo, 5 precisaram de hospitalização. Felizmente não houve vítimas fatais e o número de mortes na ferrovia não aumentou. Mas, seja no século XIX ou XXI, esses trilhos estão por aí. E é sempre interessante ter cuidado ao pegar um trem em Kuranda. E com isso nós chegamos ao fim da linha. Se você gostou desse vídeo, que tal conferir outras ferrovias radicais e me contar nos comentários qual foi a sua ferrovia insana favorita? Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima!